Bom, gente, então estamos de volta. Vamos continuar aqui no nossa imersão em conhecimento num período curto, mas muito precioso. Então, a gente falou sobre tipos de crescimento, agora a gente vai falar sobre tipos de ossificação. Então, as ossificações possíveis endocondral e intramembranosa, sendo que a endocondral, o tecido mesenquimal, ele vai se originar e se diferenciar em uma célula cartilaginosa. Na intramembranosa, não existe esse precursor cartilaginoso. O tecido mesenquimal ele se diferencia direto em osteoblasto. Então, enquanto isso, na endocondral, aquela célula cartilaginosa ela morre e vai sendo gradualmente substituída por tecido osteogênico. Então, a formação óssea ela se dá a partir de um precursor cartilaginoso e ocorre em regiões de alto nível de compressão. Alguém pode me dar um exemplo de uma região com alto nível de compressão? Nos ossos da face, nas estruturas faciais? Isso. O côndilo mandibular. No côndilo mandibular tem uma ossificação do tipo endocondral, também por ser uma região de alto nível de compressão. Por outro lado, a ossificação intramembranosa, ela acontece em áreas de tensão. Então, como não tem um precursor cartilaginoso, o tecido mesenquimal, ele se diferencia direto em osteoblasto, ele vai ser o tipo de crescimento predominante do crânio, porque em áreas de tensão, então o crânio está se expandindo, está tudo tensionado. Por outro lado, a base do crânio, que é uma área também de compressão, a gente vai ver que tem alguns pontos de ossificação endocondral. Ok? Ficou claro esse conceito, endocondral e intramembranosa? Então vamos lá. Principais locais de crescimento crânio-facial: calvária, maxila, base do crânio e mandíbula. São esses os principais locais de crescimento. Então a calvária é composta por ossos achatados separados por um tecido conjuntivo frouxo, que são as fontanelas. As fontanelas são muito importantes no processo de parto natural, porque são essas fontanelas que tornam possível a passagem do bebê pelo canal vaginal, porque ela é maleável. Então, ela permite uma deformação considerável do crânio no nascimento. Após o nascimento, existe uma deposição... O que foi, gente? Meu parto foi cesáreo, então eu não passei por isso. Não posso nem te dizer. Mas então, após o nascimento, existe deposição de osso nas fontanelas. Ok? Então, a calvária é a formação óssea intramembranosa, áreas de crescimento, as principais, sutura e remodelação. Ou seja, pequenas quantidades de osso são removidas da superfície interna. Então, imagina aqui o parietal, né? Aí, osso sendo removido ali da parte interna e sendo acrescido na parte externa, por aposição direta. Nós já vimos sobre isso. Então, novo osso é incluído na superfície externa. Formação óssea endocondral, base do crânio. As bandas de cartilagem, chamadas sincondroses, permanecem entre os centros de ossificação. Gente, gravem o nome dessas sincondroses. Sincondrose esfenooccipital, interesfenoidal e esfenoetimoidal. Isso cai. Áreas de crescimento. Então, a área de crescimento da base do crânio é principalmente a área de suturas e também a área das sincondroses. A base do crânio é considerada a parte mais estável do esqueleto crânio-facial. Complexo nasomaxilar. Tem uma formação óssea intramembranosa. Áreas de crescimento, sutura e remodelagem superficial da tuberosidade, especialmente porque para favorecer a erupção dos molares permanentes. Então a criança está lá, está crescendo, se desenvolvendo, e aí como vão irromper os dentes não sucedâneos, né? Os dentes complementares, aqueles que não têm anteriores descidos. Então é necessário e importantíssimo ter uma área de remodelação, que é essa área na maxila da tuberosidade, em que vai acontecendo uma reabsorção na parte anterior e uma deposição óssea na parte posterior, na região do processo alveolar. E o sentido de crescimento é superior e posterior. Como assim, Dariane? Vamos lá, vamos imaginar uma maxila aqui. Imagina que isso aqui é uma maxila. Aqui é o processo alveolar,
Aqui é a parte posterior. E aqui é a parte anterior. Por que eu fiz esses sinais? Porque lembra que eu falei da remodelação na área da tuberosidade? Então existe uma deposição de osso na região anterior da tuberosidade e uma aposição óssea na região posterior. Com isso, vai abrindo espaço para os molares irromperem. E aí o sentido do crescimento, de crescimento ele vai ser superior e posterior. Gravem isso. O sentido de crescimento é para onde o osso está sendo formado. Depois a gente vai falar sobre deslocamento maxilar, que é para onde o osso está indo. Então, o osso está sendo formado na direção superior e posterior. Mas para onde ele se desloca é diferente. Porque, então, assim, imagina que eu estou colocando um monte de travesseiro atrás de mim, né? Aí a parede está ali, eu estou colocando um monte de travesseiro atrás de mim. E eu estou indo para onde? Para frente. Mas eu estou crescendo para trás. Esse é o sentido do raciocínio, tá ok? Complexo nasomaxilar. Então aqui tem essa figura lá no Profit que ilustra bem. Tá vendo essa região aqui de sutura? Tem a posição, tem uma formação de osso nessa região. A maxila cresceu para cima e para trás. Mas olha a seta aqui para onde ela se deslocou. É justamente no sentido contrário. Ela se deslocou para baixo e para frente. Tem um bicho aqui, né, gente? Sou rústica. Não tem problema não. Será que ela quer ir embora? Vamos convidar ela a sair. Uma hora ela vai achar o caminho dela. Então, o deslocamento é inferior, que é para baixo, e anterior, para frente. E tal movimento ocorre de duas maneiras no complexo nasomaxilar. Pela pressão causada da base posterior do crânio. Então, a base posterior do crânio, ela saiu? Tudo bem. Então, a pressão causada pelo crescimento posterior da base do crânio. Lembra da base do crânio, que é a parte mais estável do crânio? Ela também está crescendo. Ela tem o quê que promove principalmente o crescimento dela? As sincondroses. Então, por esse crescimento, existe um deslocamento secundário do complexo nasomaxilar. Além disso, existe o crescimento próprio desse complexo na região de suturas. Ok? Então, à medida que a maxila translada para frente e para baixo, abre espaço na conexão sutural superior e posterior para a deposição de novo osso. Então, quanto mais ela se move para baixo, mais osso abre naquela região para que novo osso seja formado. Ué, mas isso acontece e a maxila vai crescendo para todos os lados? É assim que acontece? Não. Existe uma remodelação na superfície anterior da maxila. Porque senão a gente ia ter um carão, né, gente? Imagina. Se a gente só depusesse osso, só colocasse osso na maxila, não ia ter como controlar crescimento. Então, esse crescimento que acontece na parte posterior e superior, na região anterior, existe uma reabsorção. Então, nessa região, existe uma reabsorção óssea maxilar. Porém, existe uma exceção, que é a espinha nasal anterior. A espinha nasal anterior é uma região não de reabsorção óssea, mas de aposição óssea. Então, grifem aí que a espinha nasal anterior é uma região de aposição óssea e não reabsorção, embora esteja na parte anterior da maxila. Ok? Aos ortodontistas de plantão, existe o ponto ENA, existe o ponto A. E existe o cara da banca, que é maldoso pra caramba, e coloca que o ponto A é um ponto de absorção, um ponto de aposição óssea. Então, cuidado, porque o ponto de aposição óssea é o ponto de espinha nasal anterior, e não o ponto A. Tá ok? Remodelação da superfície de um osso ocorre em direção oposta à sua translação, deslocamento pelo crescimento. Então, se a maxila ela translada, né, para baixo e para frente, o crescimento vai dar o sentido contrário.
e a remodelação no mesmo sentido. Olhem essa imagem aqui. A gente tem um carrinho que está se deslocando para minha direita. E aí a gente vê que tem um muro aqui em cima desse carrinho que está sendo destruído na parte da frente. Então, embora haja essa destruição desse muro, ainda assim o muro continua indo para frente. Como isso é possível? Porque existe uma construção de um novo muro aqui atrás. Então, isso é a representação do crescimento. Na maxila, acontece reabsorção na região anterior, a posição óssea, ou seja, formação óssea na região posterior, e o deslocamento se dá na região anterior. Ok? Isso, gente, dá uma embananada na prova, tá? Então, sempre que falar em sentido de crescimento, é uma coisa. Deslocamento, translação é outra. Ok? Tá difícil competir com essa mosca, hein? Complexo nasomaxilar. Exceção, abóbora palatina. A abóbora palatina, ela se move na mesma direção que a sua translação. Então, ela cresce para baixo e translada para baixo. Ok? Complexo nasomaxilar ainda. Até os 6 anos de idade, o deslocamento criado pelo crescimento da base craniana é uma parte importante do crescimento da maxila. A falha do crescimento na base do crânio causa deficiência do terço médio na face, como ocorre na acondroplasia e em outras síndromes congênitas. Então, a acondroplasia é quando o paciente tem uma deficiência na formação de tecido cartilaginoso. Isso interfere diretamente lá na base do crânio, onde tem as sincondroses, que tem tecido cartilaginoso. E aí o paciente não cresce a base do crânio como deveria, como consequência, o complexo nasomaxilar dele também vai ser deficiente. Ok? Mandíbula. Aí, então quando a gente pensou no côndilo, a formação óssea endocondral do côndilo, ela é endocondral por ser uma área de compressão. O restante da formação óssea da mandíbula é intramembranoso. É difícil a gente aceitar isso, porque a gente sempre entendeu a mandíbula como uma ossificação endocondral, mas na verdade é a região condilar. O restante é tudo intramembranoso, ok? Me desculpem, a minha voz está falhando. O sentido de crescimento da mandíbula. Vamos lá desenhar uma mandíbula, tentar pelo menos. Então, sentido de crescimento da mandíbula. A mandíbula forma osso aqui atrás, aqui na frente reabsorve, aqui em cima forma. Então, o sentido de crescimento da mandíbula vai ser para trás, concordam? E para cima. Esse é o crescimento. Mas o deslocamento, não tem outra caneta, mas o deslocamento da mandíbula é no sentido contrário. Então, a mandíbula vai se deslocar para frente e para baixo. Aqui é o deslocamento. Ok? Área de crescimento. Superfície posterior do ramo, então aqui ó, superfície posterior do ramo, côndilo, processo coronoide, que eu não desenhei aqui porque eu não sou capaz, tá? Mas processo coronoide também, e processo alveolar. Processo alveolar por quê, gente? Vamos pensar por que o processo alveolar cresce? O que a gente tem? Processo irruptivo. O dente não está movimentando ali naquele alvéolo, então ele está estimulando o crescimento alveolar. A menos que tenha o quê? Uma anquilose. Quando tem uma anquilose, o processo alveolar ele não remodela. O dente não sai do lugar. Ok? Então, o mento. O mento ele é quase inativo como área de crescimento. Embora a gente ache que o paciente padrão 3 cresce muito queixo, né? Não é o queixo que cresce, tá bom? O aumento da proeminência se dá pelo deslocamento anterior e inferior e reabsorção que tem acima do mento. Então, é por isso que ele fica mais proeminente às vezes. Remodelagem posterior progressiva. Então, reabsorção do osso na superfície anterior do ramo,
abre espaço para a erupção do segundo molar descido e depois dos molares permanentes. É bem esse desenho aqui que eu fiz, tá vendo? Aqui na região do ramo, vai reabsorvendo e vai abrindo espaço para outros dentes ocuparem essa região, ok? Desculpem, gente, mas essa aula é hiper conceitual. Não dá para fazer muita firula, sabe? Mostrar caso clínico, porque é conceito mesmo, tá bom? Então, a cartilagem condilar, ela se desenvolve independente do desenvolvimento inicial mandibular. Por volta do 4º mês de vida intrauterina é que essa cartilagem se funde com o corpo mandibular em formação. Então, na verdade, a mandíbula, ela tem um desenvolvimento independente. Depois é que esses processos se fundem e formam o corpo da mandíbula como um todo. Não o corpo mandibular, mas o formato todo da mandíbula. É equivocado afirmar que o crescimento condilar é o principal mecanismo de crescimento na mandíbula. Não é. Ok? Então tirem esse conceito da cabeça. Porque vocês já devem ter ouvido falar para tratamento ativo de classe 3 com mentoneira. Porque você vai comprimir a região condilar e aí vai coibir o crescimento. A gente não coíbe crescimento, a gente redireciona crescimento, a gente não coíbe crescimento. E hoje já está provado que a mentoneira, ela é um aparelho de uso mais como contenção de um resultado obtido do que um uso ativo, ok? Então, próximo. O padrão de crescimento do ramo. Isso aqui eu coloquei, nunca vi a Marinha cobrar, mas eu achei que era importante vocês terem isso. Então, o ramo, ele cresce de 1 a 2 milímetros por ano, o corpo de 2 a 3 milímetros por ano. E o crescimento do mento é praticamente inativo. Não sei, me deu a intuição de colocar, eu quis colocar isso para vocês. Nunca vi na Marinha, mas já vi no Exército e em prefeitura também. Outro quadrinho, vocês viram que eu gosto de quadro, né, gente? Então eu fiz esse quadro para a gente entender o seguinte. Aqui nós temos os tipos de ossificação em relação às diferentes áreas do crânio-faciais, né? As áreas de crescimento, o sentido do crescimento e o deslocamento. Notem que apenas aqui na base do crânio a gente vai ter as sincondroses, que são um crescimento ativo. Lembra que eu falei? Crescimento, eu não falei, mas não é um crescimento mediado, ele é independente, ele é controlado geneticamente, tá ok? Padrão de área de crescimento ou sítio de crescimento. Todo local em que o crescimento acontece, ele pode ser chamado como área ou sítio de crescimento. Mas o centro de crescimento é o local onde ocorre o crescimento independente, controlado geneticamente, que é a região de sincondrose. Então, todos os centros de crescimento são sítios, mas o inverso não é verdadeiro. Não dá para a gente chamar as suturas como um centro de crescimento. Elas são sítios de crescimento, que é um local onde ocorre crescimento. Mas isso não é controlado geneticamente, tá bom? Não é um crescimento independente. Então, outro quadrinho para vocês olharem com bastante carinho em relação às áreas do crescimento crâniofacial, onde tem sítio, onde tem centro. Aqui é fácil, né, gente? Só na base craniana que tem centro de crescimento. Então é mais fácil decorar assim. O tipo do crescimento, se é endocondral, intramembranoso, o mecanismo e o determinante. Aí, principalmente na base craniana, o determinante é genético, tá, gente? Então pontuem isso aí. Alterações dos tecidos moles faciais. Um conceito importante é que o crescimento dos tecidos moles faciais não acompanha o crescimento dos tecidos duros adjacentes. Como assim, Dariane? É comum a gente receber um paciente naquela transição de puberdade, né, da infância tardia para a puberdade, e a gente achar que ele tem o lábio curto ou que ele tem uma incompetência labial. A gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, porque em muitos casos não se trata nem de uma coisa nem de outra. A verdade é que, em muitos casos, esses pacientes ainda não apresentaram um crescimento de tecido mole compatível com o crescimento de tecido duro.
Então, os lábios, eles levam um tempo maior para crescerem do que as bases ósseas associadas. Então, a maxila, por exemplo, ela tem um crescimento expressivo até ali os 10, 11 anos de idade. O lábio, ele só vai completar o crescimento dele, ou completar não, mas chegar no seu auge do crescimento lá por volta dos 15. Então, cuidado com isso. E os lábios, eles vão apresentar o que a gente chama de estirão de crescimento tardio. Então, a separação labial em repouso, ela deve ser considerada como incompetência labial se for maior que 3 a 4 milímetros e se o paciente já tiver passado daquela idade crítica. Ok? Ficou claro isso? Grifem aí, essa separação cai bastante. Incompetência labial, quantos milímetros é considerado? A espessura labial atinge seu auge na adolescência e depois diminui. Gente, que terrível que diminui, né? Haja botox na vida das pessoas. Eu, particularmente, nunca fiz aplicação, tenho vontade, mas especialmente a mulher, ela tem uma inversão labial muito considerável depois de certa idade, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas acontece. Então, na adolescência, ela tem aquela turgidez, né? As mulheres, que eu digo, é mais expressivo nas mulheres, mas também acontece nos homens. É aquela turgidez labial. E depois isso regride. Já o nariz, gente, o nariz, ele tá completo, ele para de crescer aos 10 anos de idade. Ué, mas como? Se o nariz continua crescendo. O que cresce depois desse período é a cartilagem nasal e os tecidos moles circundantes. Mas o osso nasal tem o seu crescimento completo aos 10 anos. Ok? Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma e depois assinale a sequência correta. A maxila é formada por condensação óssea intramembranosa? Verdadeiro ou falso? Maxila. A maxila é uma área de pressão ou uma área de tensão? Não é uma área de pressão. A área de pressão que nós temos é base do crânio e côndilo mandibular. Então, por esse raciocínio, já dá para a gente pensar nesse tipo de ossificação. Então, aqui é verdadeiro. A região do ponto A da maxila é região de aposição óssea? Olha aí a maldade da questão. Olha aí o canto da sereia máximo no ouvido, tipo, erra, erra. Onde é um ponto de aposição óssea na maxila? Na região anterior. É espinha nasal anterior, não é? Mas aí às vezes a gente, no afã de querer terminar a questão, isso tá fácil, eu já sei, é aí que a gente erra, tá? Então é falsa. A formação óssea do esfenoide é endocondral? Se ficar na dúvida, vamos ver as opções. A cartilagem de Meckel se desintegra e a mandíbula se forma por ossificação intramembranosa, exceto o côndilo? E aí? Lembra que eu falei que a mandíbula, por volta do 4º mês de vida intrauterina, os processos se fundiam? Então é justamente isso, gente. A cartilagem de Meckel, a formação mandibular, ela não é a partir da cartilagem de Meckel, ela é lateralizada em relação à cartilagem de Meckel. Então, não absorvam isso como verdade. Ah, a cartilagem de Meckel se desintegrou e aí a mandíbula tem ossificação endocondral. O côndilo mandibular, sim. Ok? E aí, qual o gabarito? Essa tá para vocês, não tá? É a questão 9 da página 18. Questão 9? Da página 18, porque... Ah, tá na parte de complementar, né? É que eu coloquei alguns exercícios complementares para vocês fazerem em casa. Ok? Então, tem, eu mandei para central aqui do Aprimore, mas já tinha sido impresso o material. Então, o que eu vou sugerir? Que vocês passem um e-mail para mim que eu envio para vocês. Tá bom? Eu envio o PDF da apostila toda, com o gabarito, inclusive. Tá bom? Ou, se vocês quiserem, eu posso abrir aqui e vocês fotografam. Tá? Resolve logo. No crescimento craniofacial, qual é a direção do crescimento e deslocamento dos ossos maxila e mandíbula, respectivamente? Gente, e aí? É direção de crescimento, um ponto. E deslocamento, outro ponto. Vamos lá.
Então, primeiro ele quer o quê? Ele quer o crescimento. Primeiro, só uma dica. Maxila e mandíbula se deslocam no mesmo sentido, tá? Então, não se preocupem com maxila e mandíbula, se preocupem com direção de crescimento, direção de deslocamento. Então, o crescimento maxilar e mandibular se dá para trás e para cima. Então, com isso, a gente eliminou a C e a D. E o deslocamento é o contrário. Então, o que é o contrário de para trás? Para frente. E de para cima, para baixo. Gabarito, letra B. Ok? Gente, isso é uma questão considerada fácil. Não pode errar isso na prova, tá? Não pode. Mas isso embanana bastante e dá um índice de erro alto. Questãozinha da PM. Enquanto ocorre a ossificação da base do crânio, importantes áreas de crescimento, denominadas sincondroses, permanecem entre os centros de ossificação. Essas sincondroses são... Lembra que eu falei que precisava saber o nome? Quais são as sincondroses? Esfenooccipital, interesfenoidal e esfenotimoidal. Letra A, o gabarito. Teorias de crescimento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre teorias de crescimento. A primeira teoria que a gente vai falar é que o osso não é mais o determinante primário. A matriz de tecido mole, ela é o determinante primário e o osso e a cartilagem respondem secundariamente. A principal teoria que se embasa nisso é a teoria da matriz funcional, ou teoria de Moss. Nessa teoria, o maior determinante de crescimento da maxila e da mandíbula, aí pode assim, iluminar com gosto, é o aumento das cavidades nasal e oral, as quais crescem em resposta às necessidades funcionais. Então, quanto mais o paciente respirar, quanto mais ele mastigar, quanto mais ele falar, mais ele vai desenvolver. Ok? Prevê que as cartilagens do septo nasal e côndilo não são importantes centros de crescimento. A distração osteogênica. A distração osteogênica é uma indução de crescimento ósseo. Então, através de um procedimento cirúrgico. Essa distração osteogênica, essa técnica, foi criada por Ilizarov. E os melhores resultados, eles são obtidos no início da ativação, quando esse início se dá entre 5 a 7 dias depois do procedimento cirúrgico. Então, vamos lá. Você tem um paciente que tem uma região anterior de mandíbula muito deficiente, muito hipoplásica. Aí você encaminha esse paciente para fazer um procedimento cirúrgico e colocar um disjuntor ali naquela região. Aí, depois de 5 a 7 dias, esse teu paciente vai voltar já com aquela parte da mandíbula seccionada e o disjuntor instalado e você vai estimular a abertura desse disjuntor. Então, é uma possibilidade de crescimento ósseo criado cirurgicamente, mas mediado por cicatrização. E qual é a principal indicação desse procedimento? É a deformidade em membros de pacientes com problemas congênitos. Então, vamos voltar naquela situação de que a criança está crescendo assimetricamente a mandíbula. Ela cresce de um lado e do outro não. Aí se descobre um trauma em que a cicatrização desse trauma aprisionou e impediu o crescimento normal mandibular daquele lado afetado. Então, você vai indicar essa criança para uma distração osteogênica e vai ativar de maneira que essa mandíbula consiga se equivaler à mandíbula contralateral. Gente, eu estou passando aqui, vocês nem me falam. Qual é a velocidade de ativação? De meio a 1,5 milímetro por dia. Isso dá em torno de 2 a 5 voltas desse torno expansor. E o período ideal em que seja feito é de 5 a 7 dias após a cirurgia. A grande vantagem é que muitas vezes a gente consegue um crescimento mais expressivo do que o crescimento, por exemplo, por cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela tem um limitador maior de movimentação óssea. Como essa área ela é criada paulatinamente, gradativamente, a gente tem uma possibilidade de maior formação óssea, ok? 3 importantes teorias explicam os determinantes do crescimento crâniofacial. Uma delas é a matriz funcional. Pode-se afirmar, a ausência de uma função normal não tem efeito sobre o crescimento ósseo? Tem ou não tem?
Lembra que eu falei? Quanto mais a pessoa respirar, quanto mais a pessoa falar, mais mastigar, mais desenvolvida vai ser a cavidade. Então aqui está errado, ela tem efeito, de acordo com essa teoria. A distração osteogênica não induz o crescimento ósseo em áreas criadas cirurgicamente? Ela induz, né? Então aqui também está errado, tem que tirar um não dessa alternativa. Muito mais fáceis essas alternativas do que aquelas questões de português, não é, Monique? Aquelas questões que a gente fica assim, qual que é, qual que não é? O maior determinante do crescimento maxilar e mandibular é o aumento das cavidades nasais e orais? Vamos ver. Olha a letra D. O crescimento da face ocorre como uma resposta às necessidades funcionais e não é mediado pelos tecidos moles? Ele é mediado, então esse não tem que sair daqui da história, gabarito letra C. A pontinho pontinho é uma técnica de prolongamento ósseo que utiliza os mecanismos de cicatrização natural para gerar um novo osso. Assinale a alternativa. Aqui é a osteodistração. Todas as outras, gente, são técnicas cirúrgicas, mas que não estimulam a cicatrização natural como um mecanismo de aumento, de prolongamento ósseo, ok? O período de latência proposto por Elizaroff recomenda uma demora de quantos dias para a aplicação da força de distração? 5 a 7 dias.